E aí, beleza pessoal? É o seguinte, eu tô com um testezinho aqui que eu vou fazer com a 7870, tá? Com o kit FX 6300 e a 7870. Tá? O testezinho que eu vou fazer é bem básico, eu vou rodar o 3D Mark, tá? O Fire Strike, eu tô com a configuração padrão dele mesmo, tá? O water cooler tá bem tranquilo, ó, tá até desligado a ventoinha aqui. Como tá a temperatura ambiente aqui de... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vamos ver se vai dar pra pegar, ó. Tá 22 graus, 22 graus, então tá bem tranquilo, tá? Vou deixar rodando assim, a temperatura do processador não chega aos 40 graus, é difícil mesmo, com todas as ventoinhas desligadas. Só fica uma ventoinha ligada, que é a ventoinha que fica direto ligada na placa-mãe, para dar o boot no PC. Deixa eu rodar aqui, deixa eu mudar a câmera um pouco de posição. Vou deixar ela posicionada aqui assim. Deixa eu dar um run aqui. Vai estar, tá. Esse papel de parede aí depois eu comento, tá? Deixa eu ver aqui em cima, aqui, ó. Tá o mais próximo possível. Tá carregando aí no teste, tá? O teste não começou ainda. Tá aqui em loading. A versão que eu tô rodando é a versão demo mesmo do Fire Strike, tá? Ali em cima algumas informações. Deixa eu ver se eu consigo trazer a tela um pouquinho mais pra frente. Acho que aqui tá bom, hein? Dá pra ver bem a temperatura ali. Temperatura, clock da memória, clock da própria GPU, uso da memória também. Dá pra ver ali. Ainda não começou o teste, tá, pessoal? Tá carregando ainda. Agora já aumentou um pouco o uso da placa de vídeo. Começou o teste. 55 graus, 75% da placa. Deixa eu trazer um pouco aqui para trás. Dá para ver um pouco do teste também. Tá. Agora 98%, já vai aumentando um pouco a temperatura, já está ali batendo 60 graus. Tá. O clock da memória está 1200 MHz, enquanto o uso da memória está 1,5 GB. Tá. Essa placa, essa ATI 7870, a minha versão é a versão XFX Double Dissipation, ela tem 2 GB de memória, tá? Memória RAM eu tô com 8 GB, um pente só, tá? Dá pra ver que nesse teste aí o processador fica relativamente baixo. Agora baixou bastante a FPS, eu fui pra 8, 7 FPS, 8 FPS. É bem baixo mesmo. Esse Fire Strike é um teste bem forte, tá? Quem quer testar os limites aí da sua GPU aí, usar mesmo 100% dela e ver do que ela é capaz, esse Fire Strike é um ótimo teste. Tá? Ó, já está batendo 70 graus ali de temperatura, a 100% de uso. Dá pra ver que a gente está usando aqui o que? Um minutinho, talvez 2, que está rodando o teste. A GPU já bateu lá os 70 graus. Tá? Isso é comum para ela. Nessa época do ano que as temperaturas estão relativamente baixas, tá, pessoal? Eu quero ver se eu consigo fazer o teste com mais uma placa dessa, mais uma 7870. Vou ver se eu consigo fazer um Crossfire aí, mas estou procurando uma placa que esteja num preço decente, então tá difícil de achar. Também quero testar a questão de gargalo, tá? Porque como eu tenho um FX 6300, eu quero ver até onde é que esse processador vai. Quero ver se ele dá conta de um Crossfire. Eu acredito que não, tá? Em estoque, com certeza não. Eu vi alguns testes já na internet com Crossfire usando esse processador e ele apanhou bastante. Tá? Mas em geral os processadores da AMD são horríveis para SLI e para Crossfire, tá, pessoal? Ainda está em 99% de uso da GPU e 70% aí. FPS bem baixo. Tá? Essa configuração aqui que eu tenho aqui atualmente, uma configuração dá para considerar mid-end, tá? Não é high-end, de longe não é high-end. Tá? O processador é um processador mid-end, a placa de vídeo é mid-end, a placa-mãe é uma placa-mãe decente, tá? É uma placa-mãe high-end sim, tá? Suporta um three-way. Terminou aí.
Já baixou um pouco a temperatura, porque o uso da GPU foi para baixo, agora vai diminuindo um pouco a temperatura da GPU. Agora sim, fazendo um teste de FPS. Deixa eu baixar só um pouquinho a câmera aqui para mostrar que aqui embaixo ele tem essa barrinha. Essa barrinha mostra o FPS, frame time, tá? O tempo que está rodando e os FPS que ele está alcançando. Então, eu vou deixar assim que aparece ainda aqui em cima os dados que a gente quer. Vou manter assim. Deixar bem claro que aquele papel de parede ali que colocou não fui eu, tá? foi minha irmã. Mas eu gostei, porque senão eu já teria tirado, né? Ó, cai quase 20 graus aí a temperatura quando a GPU não está em uso, tá? Em idle fica bem baixo mesmo a temperatura. A temperatura não chega aí aos 40 graus em idle quando eu tô só vendo videozinho no YouTube, essas coisas assim. A partir do momento que eu começo a usar, já bate os 80 graus. Esses 80 graus normalmente tá mais quente aqui no quarto, tá? Tá uns 27, 26 graus, que é mais ou menos a temperatura que eu mantenho aqui dentro do quarto. Como por essas épocas já é mais frio, o ar-condicionado até tá desligado. Mesmo assim, a temperatura ali em cima a gente consegue ver aqui até um pouco ainda, que está nos 70 graus. Se eu não me engano, esse aqui é o último teste feito pelo Fire Strike, tá? Cara, é muito forte esse teste, muito forte. A plaquinha é um pouquinho mais antiga, né? Então é um pouco desleal aí esse teste com ela, né? Ah, ainda tem o último teste que é o teste combinado, verdade. Cara, a temperatura da GPU baixa um monte quando ela tá em idle. Do nada assim, 20 graus. Ela tá batendo 70, 75 graus aí em full load. Desculpa. E quando baixa para zero de uso, aí ó, bateu agora 47 graus, que é bem pouco, né? FPS bem baixo de novo, que é nesse teste aí que é o mais forçado com a placa de vídeo, tá? Até o processador ali tá no talo do processador, 90%. Isso aí em game não chega nem perto de 90% com esse processador. Beleza, terminou o teste, tá? Aqui agora ele vai trazer pontuação que eu alcancei e coisas do gênero. Pouca aba aberta, né? Ó. Praticamente a metade, menos da metade do que um PC high-end, né? Depois eu ainda quero comentar sobre isso aí, tá? Eu quero levantar um pouco os clocks aqui, até quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver como é que eu posso... Aqui, ó. Eu tenho o programa da própria ASRock, tá? Aqui os clocks, cara, tá tudo em estoque, tá? Ó, 36 graus, então a temperatura tá bem baixa. Deixa eu abrir aqui o MSI Afterburner. Vou abrir sem querer aqui. Ó, também tá tudo em estoque, tá? 1000 e 1200 clock da memória, clock da GPU, tá? Então tá estoque, dá pra aumentar um bocado isso daqui, só que tem que dar uma boa afinada, tá? Não é de louco aqui aumentar ao máximo, claro que não, tá? Mas só pra mostrar pra vocês que tem uma margem aqui de overclock essa placa, tá? Eu vou levantar um pouco esses clocks e fazer um novo teste, mostrando pra vocês o resultado dessa placa, desse conjunto aqui em overclock, pra ver se eu tenho algum ganho, né? Atualmente o score dele é relativamente baixo, né? Um pouco mais que um laptop game, tá?
Os laptops normalmente, os notebooks, na verdade, normalmente tem uma arquitetura inferior à desktop, né? Sempre tem uma arquitetura inferior ao desktop. Então, não dá muito para comparar com um laptop game, esse PC aqui. Tá? É injusto daí com os laptops. Só que com um PC high-end, né? Vamos pegar aqui que é um PC high-end, ó, 4770K e uma GTX Titan, meu, não dá nem para comparar com o meu kit aqui, que é um FX 6300 e uma 7870, né? Eu vou fazer um testezinho aqui, um gameplay rápido no BF3, para vocês verem como é que eu jogo. Vou rodar o Fraps também para vocês darem uma olhada quais são os resultados que eu alcanço com o Fraps nele. Beleza? Até mais.